De mãe. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assontar a vida. A brandura de minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe, mulher prenhe de dizeres fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho, mulher sapiência, Iabá, do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso, dado para esconder a alegria inteira e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me dessegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas, e me ensinou, insisto, foi ela a fazer da palavra artifício, arte e ofício, do meu canto, de minha fala. Esse poema se chama De Minha Mãe, está em Cadernos Negros, Poemas, volume 25, editora dos autores, e é da Conceição Evaristo, publicada em 2002. E eu inicio com essa poesia para falarmos para dar continuidade às declamações aí que está acontecendo. E eu resolvi trazer poemas que tentam passar o que é a mãe, o que é essa figura materna e a relação dessas vozes poéticas com essa figura tão emblemática que faz parte da origem de todos nós, que é a figura da mãe. E logo que eu pensei em falar sobre isso foi após esse final de semana, os dados do Brasil batendo 11 mil óbitos no Covid-19, com o Covid-19, e eu resolvi trazer essa temática porque, além do Dia das Mães, né, para pensarmos e termos empatia e solidariedade para com as pessoas que estão perdendo as suas mães por conta dessa pandemia, que está sendo negligenciada pelo governo federal, e para os filhos que também estão perdendo as mães, ou perderam, também por conta do Covid-19. Lembrando que a maior quantidade de óbitos se dão em lugares periféricos que, em épocas normais, já também sofre com números de óbitos por conta da violência estadual, a violência do Estado, ou a própria violência armada aí das operações. Então, mais uma vez, essas mães que estão aí perdendo os filhos, ou os filhos que estão perdendo essas mães, continuam, em sua grande maioria, não sendo cuidados pelo Estado, não sendo cuidados pelos governos, pelos órgãos que deveriam ter a responsabilidade, e ao invés de ficar medindo forças numa briga por quem está com a razão, apenas seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde
e cuidar da sua população com a mesma dignidade que essa merece, né? Essa população que elegeu o governo que está aí, que não está recebendo o respaldo, o cuidado desse mesmo governo. Então, eu só consigo pensar na figura da Mãe Coragem. Mãe Coragem, na verdade, ela, esse título, esse termo é o nome de uma peça do Bertolt Brecht, um dramaturgo, encenador, austríaco-alemão, se eu não me engano. Posso estar super enganada aqui, não lembro agora. E o Bertolt Brecht escreveu Mãe Coragem e seus filhos, uma crônica sobre a Guerra dos 30 anos. E essa peça conta a trajetória dessa mãe, da Catherine, tá? O nome dessa Mãe Coragem é Catherine. E a Catherine é uma ambulante que tem 3 filhos e ela perde os 3 filhos ao longo desses 12 anos, que são contados em 12 cenas curtas, e é por conta da miséria, da pobreza causada aí pela Guerra dos 30 anos. E ela, a todo momento, tenta salvar a vida dos filhos, tenta ir contra o Estado que empurra os filhos para a guerra, para a morte, seja por meio da convocação, né, do alistamento obrigatório, seja por meio da miséria que assola toda a população. E Mãe Coragem é muito interessante. Eu aqui um trecho da Canção da Mulher e do Soldado, que faz parte da peça. A peça é de 1941, mas ela foi escrita em 1939. E começa assim: fuzilam os fuzis, as lanças enlaceiam, as lanças enlanceiam. Engole a água do rio a quem nela nadeia. Com gelo, quem pode, é melhor fugir dele. Assim falou a mulher ao soldado. O soldado, porém, com sua arma embalada, escutava o tambor e só dava risada. Marchar não pode nunca fazer nenhum mal. Avante para o sul, avante para o norte. Firme nas 2 mãos, uma lança bem forte. Assim falou o soldado à mulher. Quem ouve, mas não segue, ou faz que não entende o aviso dos mais velhos, sempre se arrepende. Não queira subir muito, ou vais acabar mal. Assim falou a mulher ao soldado. O soldado, porém, com a espada na cinta, riu-se na cara dela e foi passar o aval. Como é que a água do rio pode fazer mal quando a lua estiver branca sobre o telhado? A gente volta a reza e está tudo acabado. Assim falou o soldado à mulher. E é uma parte em que justamente ela está tentando impedir que um dos filhos dela entre na marcha. E é muito interessante essa visão da canção da mulher do soldado. E por que eu quis trazer para esse momento de agora? Porque o soldado ele não está preocupado com os óbitos, ele não está preocupado com a morte, com a violência. Para ele são só números, né? Ele quer mais é que siga a marcha adiante, que continuem as pessoas com a guerra, né? E eu trouxe porque nós estamos vivendo um momento de guerra. 11 mil óbitos é um número equivalente a uma guerra, a conflitos, e que, obviamente, vocês podem falar que por ano, né, pensar que por ano no Brasil nós perdemos muito mais por conta da violência armada, por conta dos acidentes de trânsito, mas além da violência armada e dos acidentes de trânsito, nós temos mais ainda óbitos causados pela Covid. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo entender o grau de fatalidade que a população brasileira está sofrendo, principalmente com essa negligência em relação ao cuidado do sistema público de saúde e ao cuidado que as pessoas devem ter durante essa quarentena. E
o Brecht, ele, além de peças como Mãe Coragem, Exceção à Regra, a Santa Joana dos Matadouros, A Alma Boa de Setsuan, que serão peças que, né, promoverão um estudo teatral que o Brecht vai desenvolver em relação à ilusão da peça teatral, a questão da quebra da quarta parede, de você passar uma visão racional para a plateia sobre aquela obra, que ela até então estava indo só para se divertir, para se inebriar, para entrar na fantasia. O Brecht vai lá e te acorda dessa fantasia e coloca a plateia como agente, como ator, fazendo aí, quebrando essa quarta parede do palco italiano, né? Quebrando esse véu da ilusão. E aí, eu peguei um poema do Brecht, ele também escreveu muitos poemas, que se chama A Minha Mãe. E a tradução é do Paulo César de Souza, está na Antologia Poética do Brecht. Quando ela acabou, foi colocada na terra. Flores nascem, borboletas esvoejam por cima. Ela, leve, não fez pressão sobre a terra. Quanta dor foi preciso para que ficasse tão leve. E aí a gente pode entender como a perda, né, dele. Essa questão eufêmica que ele coloca aqui, por meio de um eufemismo, falando quanta dor foi preciso para que ficasse tão leve, né? E ele já inicia quando ela acabou. Quando ela acabou o quê? Quando ela deixou de ser ela. Bom, uma pessoa que bebeu muito da fonte, né, das influências do teatro brechtiano, do teatro épico, e né, por conta até das apresentações na época feitas, né, pelo Teatro Oficina, pelo Teatro de Arena, o poeta Torquato Neto, que foi um grande escritor, poeta, compositor, que integrou o movimento tropicalista. Ele vai fazer uma letra que eu vou passar para vocês aí o videoclipe no final do vídeo, que se chama Mamãe, Mamãe, Coragem. Ele escreveu essa letra 4 anos antes dele falecer, em 1967. E se tornou uma letra muito polêmica, porque falam que é premonitória a morte dele. Porém, por meio de análises, né, como a da Laura Beatriz Fonseca de Almeida e de outros estudiosos, Mamãe Coragem, na verdade, do Torquato Neto vem expor muito mais uma vontade de independência dele em relação à figura materna, por ele ser, né, uma pessoa, um piauense que vai para São Paulo, para a cidade grande, para viver da arte dele, para propagar as ideias que ele tinha artísticas, e então ele sai de um lugar, né, pequeno do Piauí e vai para São Paulo, ficar na grande, na capital, né? Então ele vai ficar na capital de São Paulo, vivendo ali na cidade grande, e ele vai então escrever essa letra, essa música, muito mais como uma carta de despedida para que a mãe se conforme que ele saiu para viver a vida dele. E aí está relacionado muito mais a um corte, né? Esse corte umbilical, segundo que o Torquato vai expor na vida, né? Como se quando a gente nasce tem o primeiro corte umbilical e após do nosso amadurecimento, né, quando a gente tem que fazer decisões, escolher o nosso caminho a seguir, muitas vezes temos que fazer o segundo corte umbilical, né? E se depender das expectativas dos nossos pais e da nossa mãe.
E a poesia fala assim, a letra, né? Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo. Eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore. Eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo. Eu quero mesmo. É isto aqui. Mamãe, mamãe, não chore. Pegue uns panos para lavar, leia um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos. Seja feliz. Seja feliz. Mamãe, não chore. Eu quero. Eu posso. Eu quis. Eu fiz. Seja feliz. Mamãe, não chore. Não chore nunca mais. Eu tenho um beijo preso na garganta. Eu tenho um jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões. Eu tenho corações fora do peito. Mamãe, não chore. Não tem jeito. Pegue uns panos para lavar, leia um romance, leia Elzira Morta Virgem, o grande industrial. Eu por aqui vou indo muito bem, de vez em quando brinco carnaval. Eu vou vivendo assim, felicidade na cidade que eu plantei para mim e que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim. Então, veja, é muito mais ele tentando consolar a mãe, né, com a ideia de que ele vai viver a vida inteira agora em São Paulo, fazendo a arte dele, que ele a ama muito, mas que ele também pede para ela ser feliz, sem a expectativa da volta ou da felicidade dela estar atrelada à presença dele. E aí, para finalizar, antes de passar o vídeo com a Gal cantando essa música Mamãe, Mamãe, Coragem, do Torquato Neto, eu gostaria de ler um poema, praticamente um poema em prosa, chamado Pessoal Intransferível, que abre o livro, o trabalho acadêmico da Laura Beatriz Fonseca de Almeida, que foi publicado pela Cultura Acadêmica. Esse trabalho chama Um Poeta na Medida do Impossível, Trajetória de Torquato Neto. Pessoal intransferível. Escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos. Poetar é simples, como 2 e 2 são 4. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil, para quem não é poeta, é não trair a sua poesia, que, pensando bem, não é nada se você está pronto a temer tudo, menos o ridículo de declamar versinhos sorridentes. E sair por aí, ainda por cima, sorridente mestre de cerimônias. Herdeiro da poesia dos que levaram a coisa até o fim e continuam levando, graças a Deus. Então, agora eu vou deixá-los com o vídeo da Gal Costa. E apesar de desejar Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão bem, saudáveis, eu quero prestar aqui a minha solidariedade a todas as mães e filhos, filhas que, por algum motivo, infelizmente, estão sem essa figura materna aí, ou as mães que estão sem os filhos neste momento tão difícil. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isso aqui. Mamãe, mamãe, não chore, pegue uns panos pra lavar, leia um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos. Seja feliz,
seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Eu quero, eu posso, eu fiz, eu quis. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta. Eu tenho um jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões. Eu tenho corações fora do peito. Mamãe, não chore, não tem jeito. Pegue os panos pra lavar, leia um romance. Veja eu vir a morta virgem, o grande industrial. Eu por aqui vou indo muito bem. De vez em quando brinco carnaval. E vou vivendo assim felicidade na cidade que eu plantei pra mim.